A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Estou aqui nesse momento, aleluia, para gravar uma ministração da palavra de Deus, diretamente do nosso Senhor Jesus, para o coração dos necessitados. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. E eu quero estar deixando já a palavra do Senhor aos corações dos necessitados, que se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 1. Uma das passagens da Bíblia, louvado seja Deus, que muito nos chama a atenção para os nossos dias de hoje. Que diz assim: a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis, o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virginécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você que está aí do outro lado, imagine só o que essa palavra está relatando. É um acontecimento do dia do Senhor. Imagine que essas virgens, todas foram convidadas as 10 virgens. Tanto as prudentes como as loucas foram convidadas. Ou seja, convite é a mesma coisa de um chamado, chamou. Imagine que todas elas estavam preparadas para ir com lâmpadas acesas, porque era necessário elas levarem a lâmpada. Mas era necessário também ter azeite na lâmpada, ou seja, as 10 tinham, as 5 prudentes tinham e as 5 loucas também tinham. As 5 prudentes possuíam a lâmpada acesa e o azeite. E as 5 loucas também possuíam lâmpadas acesas e azeite. Aí você imagina, nessa passagem, que elas partiram para ir de encontro ao noivo. Mas aí no meio do caminho o noivo tardou, todas foram tomadas de sono e foram descansar, adormeceram. Mas a palavra de Deus nos relata que à meia-noite ouviu-se o grito. Alguém gritou: aí vem o noivo. Todas elas despertaram. Mas ao despertar, com aquele grito, elas prepararam as lâmpadas, né, as que tinham azeite, e as loucas perceberam que elas já não tinham mais azeite, o azeite estava secando. Percebe-se a diferença de quando elas saíram? Elas saíram todas de lâmpadas preparadas, lâmpadas acesas, lâmpadas cheias, mas as que eram loucas, elas foram de lâmpadas acesas, mas com pouco azeite. Sabe o que eu entendo nessa palavra? É preciso preparar a lâmpada
e é preciso estar com ela cheia. Essa passagem serve para nossos dias de hoje, ou seja, é preciso nós estarmos preparados para a vinda do Senhor, mas é preciso nós estarmos cheios também. Porque as virgens, as loucas, elas foram chamadas, elas estavam de lâmpadas acesas, elas tinham azeite, mas era pouco. Era pouco e com aquele pouco elas não iam conseguir chegar até o noivo. Foi preciso elas voltar lá atrás para comprar o azeite. E no elas ir, o noivo chega. E no noivo chegar, as que estavam preparadas e apercebidas entrou, foram para as bodas. E depois elas chegaram. Quando elas chegaram, a porta estava fechada. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você que se encontra fora do caminho do Senhor, você que desviou, você que está aí desapercebido, despreparado, é um tempo que nós estamos vivendo de uma preparação para a volta do Senhor. Pode ser que o grito seja dado hoje, que aí vem o noivo. E você não está preparado. Ou às vezes você está com a tua lâmpada acesa, mas teu azeite está pouco. E o que, irmã, que azeite é esse que eu preciso? O Espírito Santo tem que estar sobre a vida do crente. Se o Espírito Santo não estiver sobre a vida do crente e ele tiver pouco, ou seja, você está apagando o Espírito Santo da sua vida, busque o Espírito Santo, porque se não tiver o azeite que simboliza o Espírito Santo próprio sobre as nossas vidas, não vai ter tempo de você ir lá atrás buscar. Essa passagem traz ao nosso coração a volta do nosso Senhor, que está muito próximo. E é um tempo que a igreja precisa preparar. É um tempo que a igreja precisa estar atento para a voz do Senhor. É um tempo que a igreja precisa voltar no primeiro amor, como nos diz em Apocalipse. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Em Apocalipse, de capítulo 2, de versículo 5, nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta e pratica das primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Percebe-se que a palavra do Senhor nos chama atenção a todo tempo. A igreja do Senhor, ela tem se esfriado. Os servos do Senhor têm se esfriado. O servo do Senhor preocupa mais em se aparecer. O servo do Senhor procura mais vanglórias e glórias para si, mas não tem dado a glória que é de Deus, que pertence a Deus. Então é um tempo que a igreja do Senhor precisa voltar no tempo do primeiro amor, aonde o amor era pregado, aonde a cruz era pregada, a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, a volta de Cristo. É um tempo que a trombeta, aleluia, tem que estar soando. Sabe por quê? Eu entendo, é um tempo que os servos, os chamados para fazer a obra, têm que tocar a trombeta, anunciando que Jesus está voltando, anunciando que Jesus está os chamando. E é um tempo que a igreja do Senhor, aleluia, a maioria dos servos e servas tem se calado, tem se acovardado, tem se prostrado diante da estátua de Nabucodonosor, diante, aleluia, daquilo que é o ídolo. Muitas das vezes, aleluia, me vem aqui agora na minha mente, glória a Deus, que muitas das vezes a estátua de Nabucodonosor anda na própria mão do crente. Aleluia. Muitas das vezes a estátua de Nabucodonosor é o nosso smartphone. Muitas das vezes a estátua de Nabucodonosor está de frente do crente, a tela do computador. Muitas das vezes a estátua de Nabucodonosor, Ramanai, está, glória, diante dos olhos do crente. Ou seja, a palavra de Deus nos diz, aleluia, glória a Deus. Deus nos diz assim na palavra dele: não coloqueis coisas más diante dos meus olhos. E por que eu digo isso? Mas eu não posso usar assim. Mas quantos têm abandonado a palavra de Deus para ficar diante da estátua de Nabucodonosor, para prostrar
diante da estátua constantemente. Já não se prega Bíblia, já não se prega mais a palavra de Deus como outrora. Nosso smartphone serve para nós fazermos o nosso evangelismo, como muitos têm usado para fazer o evangelismo, mas muitos têm se prostrado diante há 24 horas e não faz mais a missão. Onde está aquele povo, Manaia, que, aleluias, fazia aquela missão, Manaia, aquela missão linda de levar a palavra de Deus com amor, com esforço, caminhava para ir nos lugares aonde não tinha uma igreja. Quantos lugares ainda não possui igreja, mas a igreja não vai mais naqueles lugares. A igreja não vai até as pessoas que precisam. A igreja quer saber de andar em lugares chiques, onde eles possam aparecer, onde eles possam ser vistos, sendo que quem tem que ser visto nas nossas vidas, Rei Talai, é o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, que nós possamos, aleluia, não só você que está do outro lado ouvindo esse vídeo, mas que todos nós possamos tomar consciência disso, que nós temos uma responsabilidade. A missão não é de um só, é de todos. Aquele que Jesus chamou, colocou sobre a tua cabeça o chamado, faça. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Todas essas virgens, as 10, foram chamadas, mas somente 5 delas foram escolhidas para entrar porque elas estavam preparadas para entrar. Oh, glória! Então, aleluia! Simplesmente eu digo nesse vídeo, tem que estar preparado, não é despreparado, não é desapercebidos, e sim apercebidos, prontos para entrar na casa do Senhor, prontos para entrar quando o Senhor Jesus abrir a porta. Porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Outra feita ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ovelha, você ovelha perdida, você ovelha, aleluia, entra por essa porta. O caminho, ele é estreito, ele é difícil. Aleluia, mas vale a pena nós pagarmos o nosso preço aqui para estar com o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Porque se você ficar neste mundo, viver para este mundo, você vai sofrer neste mundo e vai sofrer, aleluia, o tormento eterno. Não perca, talvez hoje seja a tua oportunidade, aleluia, você que ainda não aceitou, de ouvir esse vídeo e pensar assim, aleluia. Aleluia, esse povo, aleluia, que tanto fala, aleluia. Talvez seja a tua oportunidade. Aceita o Senhor, reconcilia com o Senhor, volta para os braços do Senhor, que o Senhor tem o melhor para ti. Que essa ministração dessa palavra possa falar no coração daquele, aleluia, que necessita, que tem ânsia em receber de graça a água da vida, porque a água da vida é a própria palavra do Senhor, que é o próprio Espírito Santo falando. Em nome do Senhor Jesus, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa palavra. Amém, povo de Deus.